nome de Jesus. Amém? Receba o sábio de Deus nas palmas. Remédio para Jesus. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os vivos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. É bom saber que estamos perto de gente viva, né? Aleluia. Mas vivo até aquele que entrou aqui morto vai sair daqui vivo já. Aleluia. Agora. Porque Deus aqui desceu neste lugar, irmãos. Aleluia. Que hino maravilhoso, que hinos maravilhosos, né? Como Deus ele se manifestou aqui em nosso meio. Eu tenho certeza que até aquele que não é crente hoje sentiu algo diferente, né? Me fez lembrar até daqueles 2 discípulos do caminho para Emaús. Sem saber o que estava acontecendo, depois que foram pensar e lembrar, não nos ardia o coração quando ele falava conosco. Aleluia. É assim, é a presença de Deus neste lugar. Amém? Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Glória a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo. Glória a Deus. Capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Se alguém não tiver Bíblia, e alguém que tem Bíblia estiver perto de quem não tem, compartilhe a Bíblia com ele. Aleluia. Amém? Obrigado, Deus. Glória a Deus. Capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 1 diz assim: quando o Senhor, o teu Deus, te houver feito entrar na terra a qual passas a possuir, e tiver expulsado de diante de ti muitas nações, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais poderosas e mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirá. Não farás aliança com ela, e nem terás piedade delas. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. E exaltar ao Senhor com as palmas do nome. Glória a Deus. Eu estava em casa pensando e orei a Deus para que Ele nesta noite pudesse fazer a sua presença se manifestar em nosso meio. Amém? E estava em conflito todo profeta e todo pregador. Na hora em que ele está pronto a pregar, surge um monte de mensagem na cabeça dele, né? Os pregadores aqui que sabem, ficamos até em dúvida que mensagem pregar, né, Paulo? Né, você? Vem um monte de mensagem, vem um monte de tema e fica aquela crise, que pregar. Por quê? Porque somos nós que estamos ali pensando. Mas existem algumas mensagens que quando nós estamos nela pensando, o Senhor não apenas nos traz a ela a mente, mas também através dela, Ele nos faz sentir a presença dEle. Aleluia. Só no pensar da mensagem. Amém? E melhor do que isso, é que estando aqui neste púlpito agora, através dos louvores que foram entoados aqui, Deus me confirmou a mensagem que aqui Ele pôs ao meu coração. E talvez você discorde do que eu vou dizer. Pastor, eu posso discordar? Pode, você é livre. Vivemos num país democrático, amém? Nós temos o direito de discordar do que pensamos. Todavia, vou dizer uma verdade aqui hoje. Não, este ministério é um ministério diferenciado, aleluia. É um ministério que Deus ungiu, aleluia. Pastor, eu discordo. Se você discorda, eu lhe respeito. Mas eu estava pensando em casa, você. Este ministério é um ministério completo. Diga comigo, completo. Diga comigo, completo. E o que é, pastor, um ministério completo? Me faz lembrar, aleluia, de dentro da arca, aleluia, aonde a Bíblia diz que repousava as coisas que representavam a Deus.
A Arca da Aliança carregava consigo 3 principais coisas que não podem faltar na igreja. Pastor, qual é? Não vou dizer porque o Paulo já me cobrou aqui. Ele vai lançar isso na rádio. Eu quero saber quem é e quais são as 3 coisas que estavam dentro da Arca da Aliança. Pastor, então perde a graça. Não, eu estou dizendo que aqui é completo, porque aqui tem as 3 coisas e o Senhor se manifesta no nosso meio. Graças a Deus por isso, aleluia. Eu estava a pensar e até a lembrar, sem mesmo ter experimentado do culto de sábado passado, mas que culto maravilhoso foi aquele, amém? Que culto maravilhoso foi aquele de sábado, em que até ouvindo, eu percebi que Deus estava aqui presente. Nosso irmão Eliabe gravou o culto, né? E estava um fogo puro aqui. Eu disse, como eu queria estar lá, aleluia. Como eu queria derramar as minhas lágrimas naquele culto, aleluia. Pastor, mas homem não chora para outro homem, mas chora para Deus, porque Deus merece as nossas lágrimas, aleluia. Deus merece mais do que as nossas lágrimas. Deus merece o nosso melhor, glória a Deus. Quem pode dar o seu melhor, glória a Deus hoje? Aleluia. Não bastasse isso, que mensagem, que ensinamento foi aquele de quarta-feira, o ensinamento sobre o pecado, amém? Que é a demonstração de que ainda há verdade, de que nós ainda pregamos contra o pecado, amém? Glória a Deus. Mas hoje eu quero pregar algo, um tema para o seu coração, que eu quero que todos os demônios que estão lá no seu lar hoje, todos aqueles demônios que te colocam para baixo, todos aqueles demônios que te rodeiam, que te cercam todos os dias, todos aqueles demônios que te fazem desacreditar da vida, hoje eu quero dizer a esses demônios, quero mandar eles hoje sair de perto de você, porque hoje você sai daqui com 2 anjos ao seu redor, aleluia. Anjos na frente, anjos atrás, dos lados, aleluia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas o anjo do Senhor estará lá para te guardar em todos os teus caminhos, aleluia. E é olhando para a mensagem de Deuteronômio, capítulo 7, que eu instituo aqui um tema para esta mensagem. E o tema é este: chamados para influenciar, ou melhor, chamados para conquistar, aleluia. Vou repetir o tema que eu quero pregar hoje, e talvez você não acredite ou não aceite, mas é um tema que o Senhor colocou ao meu coração, e quero que hoje aqueles demônios que dizem que você não vai vencer, que você é amaldiçoado, que a maldição da sua mãe pega, que a maldição do seu pai pegou, que aquela macumba que foi feita contra a sua vida, preparada com uma peça de roupa íntima sua, e esta macumba será desfeita. Por quê, pastor? Porque hoje você só não sai daqui crendo se não quiser. Hoje o meu Deus colocou ao meu coração este tema, que você foi chamado para conquistar nessa terra, para conquistar através da presença de Deus, para conquistar através da unção de Deus. Quem aqui acredita nas conquistas de Deus? Deixa eu ver. Eu olhei para o texto de Deuteronômio, e o texto de Deuteronômio é um texto interessante. É um texto que para nós é pouco conhecido, porque Deuteronômio vai narrar toda a história passada de Israel, sendo que Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e aqui Deuteronômio contém um grupo, contém até mesmo este grupo de história de Israel. E é esta história de Israel, é aqui, neste 5º livro da Bíblia, que é resumido tudo. É aqui em que Deus faz com que Moisés renove ou refresque a memória de Israel. É neste texto, é neste livro que Deus começa a relembrar tudo o que Ele fez para Israel. E por que, pastor, Deus faz Israel lembrar? Porque todo ser humano tem uma facilidade de esquecer daquilo que recebe de Deus. Veja como isso é verdade, que nós poucas das vezes encontramos motivos na vida
para chegar aqui e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor pode não ter me dado o carro do ano, o Senhor pode não ter me dado o emprego que eu queria, o Senhor pode não ter me dado a casa que eu queria, Senhor, mas me deu a vida e me deu a esperança para conquistar, aleluia. Deus, obrigado, porque hoje deve ter morrido milhões de pessoas, mas eu estou aqui vivo, estou aqui para glorificar o teu santo nome, aleluia. Temos dificuldades de agradecer a Deus. Pastor, eu não morri porque eu sou bonzinho. Vai pensando. No livro de Lamentações, capítulo 3 e versículo 22 diz que as misericórdias do Senhor são as razões de nós não sermos consumidos todos os dias. Pastor, você quer dizer que todos nós que aqui estamos somos frutos da misericórdia de Deus? Sim. Do mais santo aqui hoje ao mais pecador aqui hoje só está de pé, não é porque é bonitinho ou porque tem dinheiro na conta, não. Só estamos vivos hoje porque o Deus dos céus disse: guarda o meu servo, guarda a minha serva, porque ainda a jornada é longa na vida dela, aleluia. O diabo de repente hoje disse: vou matar ela, vou virar aquela van, vou fazer algo para ela morrer. E Deus disse: não, o meu anjo está acampado ao redor dela, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Hoje eu quero que você entenda que Deus, Ele te concedeu a oportunidade de vida. Por quê, pastor? Porque você não morre antes de cumprir as promessas de Deus na sua vida, aleluia. Pastor, será isso verdade? Com certeza. Quero falar e repetir: você não é peru para morrer antes, aleluia, do evento, para morrer, aleluia, aleluia, nas vésperas. Não, o Senhor, o que Ele cumpriu, não estou falando homem, eu estou falando o que o Senhor prometeu na sua vida, vai se cumprir, em nome de Jesus Cristo. E só quem concorda comigo, não levante a mão apenas não, mas dá uma salva de palmas bem alegre para o nosso Deus, aleluia. Pastor, e por que o homem morreu, o ciclano que era crente morreu sem a promessa? Por dois motivos talvez. Porque talvez ele duvidou da promessa, ou porque talvez não tenha sido Deus que tenha prometido a ele. Mas eu tenho certeza que nós não somos peru para morrer nas vésperas, amém? Você é homem e mulher que tem um propósito de Deus na sua vida. Deus, quando você nasceu, disse: eu tenho nela e nele um propósito, e só vai morrer quando eu cumprir o meu propósito, aleluia. É o livro de Deuteronômio, o livro da lembrança. O livro de quê, igreja? Da lembrança, de relembrar tudo o que Deus havia feito em Israel, ou para Israel, ou prometido para Israel. E é justamente no capítulo 7 que o Senhor levanta Moisés e diz a Moisés, aleluia, sobre aquilo que Deus faria na vida de Moisés e de Israel. A Bíblia diz que Deus tira Israel do Egito depois de 400 anos e promete para Israel uma promessa que talvez ninguém nunca nesta terra pode ter imaginado, que é a promessa de habitar em uma terra que mana leite e mel. Deus promete para Israel prosperidade. Diga comigo, prosperidade. Prosperidade. Aleluia. Só que a história não, esta daqui é apenas o fim da história. É apenas o cumprimento de tudo que Deus faria em Israel. E é dentro desse texto, chamados para conquistar, que eu levanto aqui pelo menos 3 motivos. Quantos motivos, igreja? 3 motivos pelo qual o Senhor levantou Israel e disse: eu vou fazer vocês conquistarem. Aleluia. Vocês irão conquistar. Vocês vão para uma terra, e nesta terra tem 7 povos. E esses povos são maiores e mais numerosos e mais fortes do que vocês. Mas é nesta terra que eu honrarei você, que eu honrarei a sua casa, que eu honrarei a sua família, aleluia, glória a Deus. É promessa impossível. Deus só faz promessa impossível. Na verdade, o nosso Deus é o Deus do impossível.
Se você tiver com dor de cabeça e não for, e você tiver coragem, e você tiver, te faltar fé no momento, e você comprar um Doril, com certeza a dor de cabeça vai sair com um Doril. Duvido que o câncer saia com quimioterapia. A quimioterapia, ela retarda o câncer, mas não tira o câncer, aleluia. A quimioterapia, ela segura o crescimento do câncer, mas só quem cura o câncer é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que está conosco aqui, aleluia. Deus, Ele só faz promessas absurdas. Pastor, e aonde começa essa história? Essa história começa através da vida de um homem que talvez todos nós já ouvimos falar. Este homem é chamado Abrão. Pastor, peraí, mas não é Abraão? Não, é Abrão primeiro. Porque Deus primeiro chama Abrão da terra de Ur dos Caldeus e já me faz promessas a Abraão. Promessas essas que pareciam impossíveis aos olhos dos homens. Aleluia. E olhando para Abraão, que eu começo a tirar algumas conclusões acerca do que Deus tem como motivo para nos abençoar. Por quê, pastor? Porque olhando para Abraão não é uma pessoa em Ur dos Caldeus feliz. Se você tentar imaginar Abraão em Ur dos Caldeus, você não vai conseguir imaginar Abraão com um sorriso no rosto. Você não vai conseguir olhar para Abraão e ver em Abraão um semblante de felicidade. Por quê, pastor? Porque Abraão casou-se com uma mulher. Esta mulher chamada Sara, ou Sarai, é uma mulher estéril. E toda a alegria do homem está em ter filhos. Logo, Abraão começa sendo já prejudicado. Por quê? Porque ele escolhe uma mulher, e esta mulher é estéril. Ela não pode dar a ele a alegria de gerar filhos. E por não gerar filhos, Abraão, eu imagino, tem um semblante entristecido. Não bastasse isso, quando eu olho para Abraão, eu olho para Abraão em uma cidade cheia de deuses. Imagine você que Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma das maiores terras pagãs daquela época, daquele momento, uma das nações mais idólatras daquele momento. Havia deuses para tudo na terra de Canaã, ou melhor, em Ur dos Caldeus. Havia deuses para a fertilidade, havia deuses para a chuva, havia deuses, aleluia, para a plantação, havia deuses até para o sol, que o sol para eles era um deus. Havia um Deus para a sexualidade, para tudo havia um Deus. Para tudo havia um Deus que fazia o milagre. E quando Abraão recorre a todos esses deuses, nenhum dos deuses que estavam ali resolveram o problema de Abraão. E quando eu olho para Abraão, além de vê-lo triste, além de vê-lo cabisbaixo, eu vejo um homem decepcionado. Diga comigo, decepcionado. Não tem coisa pior na vida do que você ser uma pessoa decepcionada. Decepcionada com o quê, pastor? Decepcionado com a vida. Decepcionado com as pessoas. Decepcionado com a religião. Por quê, pastor? Porque Abraão tem 200 deuses lá. E nenhum Deus deu a ele a felicidade de ter um filho. Vou repetir. Haviam 200 deuses. E nenhum Deus foi capaz de reverter a história de Abraão. Imagine você comigo agora, Abraão, chorando pelos cantos, angustiados pelos cantos. Alguém cutuca Abraão e diz: Abraão, por que você está triste? Porque ele diz: eu sou velho, eu vou morrer e não vou deixar nenhum filho para continuar as minhas lembranças. O que vão dizer de mim amanhã? Pior do que isso é olhar para Sara. Sara agora, como uma mulher, toda a mulher tem desejo de ter filhos, ou de gerar filhos. Toda mulher tem prazer em alegrar o seu esposo. Pastor, eu não sou assim, vou orar pela sua vida, porque é para ser assim. Toda mulher, inclusive Sara, tinha o prazer de alegrar o seu esposo. E eu imagino Sara triste, dizendo: e agora? O que vou fazer? Não tenho como dar filhos ao meu esposo. Não tenho como manter
a virtude do meu esposo. Não tenho como manter a história do meu esposo. Eu imagino um casal decepcionado. Eu imagino um casal triste. E sabe qual é a raiz de todos os males da vida? São as decepções. Vou repetir. As raízes de todos os males da nossa vida é a decepção. Já percebeu? As pessoas se trancam no quarto, entram em depressão, porque se decepcionaram com alguma coisa na vida. As pessoas se entregam ao vício do álcool, ao vício do cigarro, às drogas. Por quê, pastor? Porque se decepcionaram com alguém na vida, com alguma coisa na vida. As pessoas se suicidam, se matam, ou matam os outros. Por quê, pastor? Porque são pessoas decepcionadas. Este é o cenário de Abraão. E é olhando para Abraão que eu vejo o que eu quero pregar hoje. Os 3 motivos que Deus encontrou para abençoar e fazer de Israel um povo abençoado. Aleluia. É quando eu olho, é aí que começa a história. Por quê, pastor? Porque quando eu olho para Abraão caído e triste, no versículo, em Gênesis, no livro de Gênesis, há uma passagem em que Deus resolve falar com Abraão. Abraão está decepcionado. Está o quê, igreja? Está triste. A vida está se esvaindo. Abraão tinha herdade, tinha tudo, tinha riqueza, mas não tinha felicidade. Do que adianta ter dinheiro, do que adianta ter carro, do que adianta ter casa e não ter felicidade, e não ter prazer de viver? Abraão está triste. E é Abraão que ouve a voz de um Deus que não havia lá nenhum dos caldeus. Aleluia. É Abraão que, estando abatido e decepcionado, que ouve a voz de um Deus que não podia se ver, mas que podia se sentir e ouvir a sua voz ao falar com ele. Aleluia. Pastor, e o que Deus fala a Abraão? Deus faz uma promessa que não faz a nenhum outro homem. Ele diz a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. É Deus quem faz para Abraão uma das maiores promessas que Abraão nunca tinha ouvido. E qual é, pastor? É a promessa de que farei de ti uma grande nação. Imagine você ouvir a voz de um Deus que não podia se ver. Por quê, pastor? Porque todos os deuses, lá nenhum dos caldeus podia se ver. Mas o Deus de Israel não podia ser visto. O Deus eterno não podia ser visto. É Ele quem fala com Abraão. É um desafio. Por quê, pastor? Porque Abraão tem 2 opções agora. A primeira opção: acreditar na voz do Deus invisível e ouvir ou obedecer. Ou apenas dizer: estou ficando velho e louco, essa voz vem do além, não devo ouvir. Abraão tinha 2 opções: acreditar ou não acreditar. E é ele, aleluia, quem ouve a voz do Senhor. Pega Sara, pega a mão de Sara, imagino eu, e diz: Sara, vamos para a terra, que eu ouvi um Deus que não pode se ver, que não pode se pegar, mas que pode sentir. Vamos para esta terra, Sara, porque este Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus que promete o que ninguém prometeu, e que fará na nossa vida o que ninguém nunca fez. Aleluia. Este mesmo Deus está aqui hoje, e Ele diz a você: está disposto a acreditar em que nós nunca vemos? Aleluia. É este Deus, o mesmo Deus de Abraão, que está aqui hoje dizendo a você: vem para uma terra que manda leite e mel, uma terra que goza leite e mel, uma terra, aleluia, aleluia, que você pode se alegrar, que você poderá festejar. Aleluia. É este Deus que bate no peito e diz: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Alguém aqui acredita em um Deus das causas impossíveis? Deixa eu ver. Pastor, o que faz Deus prometer isso a Abraão?
Quer um primeiro motivo? Deus ama gente decepcionada.